Amém? Deus está aqui. Deus tem uma palavra para você hoje. Quero pedir permissão para você para ficar sentado aqui mesmo. A gente está acompanhando aqui no computador. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria que você pudesse pedir para o Espírito Santo abrir a sua mente. Nós já nos derramamos diante da presença de Deus, nós já louvamos o seu nome, engrandecemos o nome do Senhor. Ele está aqui falando conosco, e nós sabemos que o Senhor tem uma palavra de despertamento hoje. Eu me lembro quando Jesus estava ali no capítulo 6 de João, e ele começou a falar algumas palavras, porque quando o Senhor quer falar conosco, muitas vezes Ele vai falar palavras, não que você quer ouvir, mas que você precisa ouvir. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus quer nos falar hoje aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes nós vamos atrás daquilo que nós queremos ouvir, mas palavras de vida eterna, quando Pedro olha para ele e fala: olha, Senhor, eu sei que muitos te abandonaram, eu sei que muitos deixaram o Senhor, porque o discurso foi um discurso duro, mas eu quero dizer para você, Senhor, que não tem para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então que nessa noite você possa olhar para dentro de você, olhar para o Espírito Santo que habita dentro de você, e dizer assim: olha, Senhor, não tem para onde ir, não tem aonde buscar, não tem o que fazer, só a tua palavra pode me libertar hoje. Então que você possa fechar os teus olhos e dizer assim: Senhor, através da tua palavra, restaura, renova, desperta, produza um incômodo, meu Pai, dentro de mim. Nós sabemos, meu Pai, que nós estamos vivendo tempos terríveis, mas a tua igreja precisa ser despertada para esse tempo. Pai, não deixe, Senhor, que nenhum se perca, não deixe que os teus filhos te abandonem, não deixe, meu Pai, que as pessoas que andaram até agora contigo, que são consideradas filhos do Senhor, desanimem, parem no meio desse deserto, assim como o povo de Israel começaram a murmurar, tiraram os olhos do Senhor, tiraram os olhos, meu Pai, do foco. Quando nós tiramos os olhos do foco, meu Pai, nós perecemos. Que nesse tempo, meu Pai, que nós estamos vivendo aqui, nós possamos olhar somente para o Senhor. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem uma palavra nessa noite muito forte. Talvez você já ouviu falar dessa palavra que nós vamos ministrar aqui sobre a tua vida. Se fosse para dar um tema nessa mensagem, eu diria assim: olha, apostasia, tempo de apostasia. Eu não sei quanto a você, mas eu conheço muitas pessoas que infelizmente ficaram por meio do caminho. Você que está me ouvindo, você conhece algum irmão, algum amigo seu que caminhou uma jornada, que começou essa carreira tão maravilhosa, que conheceu a Cristo, que teve um encontro com Ele, mas que hoje já não está mais conosco? Desanimaram, caíram e não conseguiram mais voltar. Você conhece alguma pessoa assim? Quantos já ficaram pelo meio do caminho? Quantas pessoas se foram? Isso dói no coração em saber que poderiam estar andando, poderiam estar caminhando essa jornada. Cristo disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, essa jornada que vocês vão caminhar, ela não é fácil. Quem disse que seria fácil? Quem disse que quando você levantasse a mão e começasse essa caminhada com Cristo, seria como se fosse um mar de rosas? Não! Cristo está dizendo assim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é negar suas vontades, negar aquilo que você acha de bom, tomar a tua cruz, e aí depois você me segue. Mas muitos não conseguiram entender isso, muitos não quiseram.
tomar a sua cruz. Muitos não quiseram negar a si mesmo e entraram, infelizmente, nesse tempo de apostasia. A palavra apostasia significa estar longe, separar-se definitivamente da fé. Olha, a palavra de Deus diz que existe perdão para tantos pecados, mas existe um pecado que não há perdão para ele, que é o pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não porque Deus não pode te perdoar, mas é literalmente a pessoa que abandona a fé e nega o Espírito que um dia habitou dentro dele. Essa pessoa geralmente ela não vai conseguir voltar, e não é porque Jesus não quis ou não quer, mas é que ela mesma não consegue. Então gostaria que você agora fechasse os teus olhos e fizesse uma oração comigo dizendo: Pai, não deixe que esse tempo de apostasia chegue até mim, a minha família, a minha casa, em nome de Jesus. Amém? Você que está com a tua Bíblia aí na tua casa, abre comigo em 1 Timóteo, deixa aberta ela aí, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Tá bom aí o som? Tá legal? 1 Timóteo 4, 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu vou ler de novo para você. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que Paulo está dizendo na carta a Timóteo é que no final dos tempos a apostasia ela não vai ser um evento que talvez poderia acontecer com algumas pessoas, mas o Espírito está dizendo claramente: tomem cuidado, porque vai chegar em algumas pessoas. E quando o Espírito de Deus traz esse aviso, esse alerta para a igreja, ele simplesmente não está dando um alerta para que você tenha medo. Ele não está trazendo um alerta para você, para que você fique com medo. Existem algumas pessoas que dizem assim: olha, eu quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Você já ouviu falar nisso? Eu quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. E existe um erro muito grave quando se diz isso, porque na verdade nós, como filhos de Deus, nós não queremos ir para o céu apenas por medo do inferno. Nós queremos ir para o céu porque nós queremos abraçar aquele que um dia morreu por nós, e nós queremos viver com ele por toda a eternidade. Então esse mesmo Espírito, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, há quantos mil anos atrás, aproximadamente lá 2000 anos atrás, quando Paulo está escrevendo lá para a igreja lá primitiva, e isso está ecoando até hoje, e a Bíblia tem várias passagens de alerta sobre o final dos tempos. Vigiem, tomem cuidado, é porque isso não é um evento onde todos nós estamos blindados, não. Nós precisamos entender que a palavra está dizendo, o Espírito está dizendo claramente: tomem cuidado para vocês não caírem nessa armadilha. Agora, quando ele diz isso, não é para que você fique com medo, é porque nós temos um Pai que zela pela tua vida e que te ama muito. Eu não sei quanto a você, mas eu já sou pai. Quando Lucas, a Lara é totalmente diferente do Lucas, né? O Lucas tem uma personalidade, a Lara tem outra, e a Lara é bem, né? Como que é a palavra, amor? Bem abençoada, né? Corre para lá, corre para cá e tal. E quando ela vai direto e manda a mão lá na tomada, o que o pai vai dizer? Tira a mão daí porque você vai morrer, é isso? Não, claro que não, porque eu não quero gerar medo na minha filha. Eu quero dar direção, eu quero dar proteção,
eu quero cuidar dela. Então eu tiro a mãozinha dela e falo: filha, vem aqui, não põe a mão aí, porque isso pode dar choque, não vai ser bom para você. Sabe o que o Espírito está dizendo para você? Filhos, tomem cuidado, vocês precisam estar integralmente na minha presença, para que vocês não caem nesse tempo de apostasia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: olha, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Deus está dizendo em outras palavras assim: olha, cuidado, meus filhos, porque eu quero te proteger. Tomem cuidado com esse tempo. 2 Pedro 3,18 diz assim, no 17 ele diz assim: olha, tomem cuidado, porque não é essa vida que eu quero para vocês, essa vida de engano, essa vida sem relacionamento comigo, porque isso vai fazer você entrar no tempo de apostasia. Agora o 18 diz assim: olha, cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e para sempre, amém. O que Deus está dizendo? É isso que o Pai espera de vocês. Quando Deus diz assim: olha, tomem cuidado com os enganos, Ele está dizendo: cuidado, filhos, porque eu estou zelando e protegendo. Então eu preciso avisar a minha igreja, eu preciso avisar vocês. Tomem cuidado com a vida que vocês estão levando. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas, eu estou aqui, meu coração está apertado, porque eu queria estar pregando para você aqui na igreja, e eu vejo os bancos vazios. Tem pessoas que estão em casa com muita saudade da igreja, com muita saudade de estar com os irmãos, muita saudade de estar abraçando os irmãos, muita saudade do mover do Espírito Santo que vem sobre a igreja, de estar aqui em comunhão com os irmãos, com os pastores, vivendo esse calor da igreja. Mas tem muitos que já estão caindo na zona de conforto, e eu estou com muito temor no meu coração, porque tomem cuidado com esse tempo, porque o sofá da tua casa é uma zona de conforto. Tomem cuidado para não ficar prostrado nessa zona de conforto, porque virão tempos em que muitos se esfriariam na fé. E eu, como pastor de vocês, eu como autoridade dessa cidade, por zelo e por amor, eu estou dizendo: tomem cuidado com os enganos desse mundo, tomem cuidado com as coisas desse mundo, tomem cuidado com os prazeres desse mundo. Tomem cuidado com essa zona de conforto. Muitos estão se apostatando da fé, porque não acreditam mais, estão sem esperança, sem amor por Jesus. Então o maior propósito de Deus, através dessa palavra para a tua vida, é dizer: filhos, cuidado com esse tempo de apostasia. Deus está dizendo para os seus filhos hoje: cuidado, para não perderem a fé e salvação. Quem aqui já ouviu, eu não sei os mais antigos, mas você já ouviu essa frase assim: olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já ouviu, levanta a mão aí na sua casa. Eu já ouvi muito isso, e muitas vezes eu ficava imaginando: como que é isso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não podemos acreditar que uma vez salvo, nós podemos viver a vida que nós vivíamos antes, até porque eu já levantei a minha mão, eu já estou salvo e já basta. Não, existem várias passagens bíblicas que abrem os nossos olhos. Olha o que Lucas 22, 31 e 32 está dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a fé de vocês não desfaleça. Opa, peraí, uma vez salvo, salvo para sempre? Então por que aqui está dizendo que a fé de muitos poderiam se desfalecer? Então não caiam nessa mentira de Satanás, que uma vez salvo, você já está salvo para sempre. É um processo. O Deus que te santificou e arrancou a condenação do pecado no primeiro instante da sua vida, quando você aceitou Jesus, Ele ainda tem etapas de salvação e de santificação para a tua vida. Tem uma etapa, tem uma caminhada, tem uma carreira pela frente ainda. Então cuidado para a fé de vocês não desfalecerem. Colossenses capítulo 1, 23 diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho,
que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo da terra, do céu. Por que que Paulo está alertando para ficarem firmes na fé? Porque muitos podem cair. Mais uma vez eu volto a pergunta para vocês: quantos conhecem pessoas que já ficaram pelo caminho? Mas eu andei com ele aceitou Jesus, ele cantou na igreja, ele profetizava, ele até pregou na igreja. Mas hoje não está aqui, por quê? Porque eles caíram, eles desanimaram, eles naufragaram na fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo, Paulo está falando, enviei Timóteo, para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o vosso esforço. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu estou preocupado com vocês. Eu estou preocupado com a minha igreja, então eu envio Timóteo só para saber se vocês estão firmes na fé. Eu e a pastora Larissa, nós temos mandado várias mensagens para vocês durante a semana. Sabe por quê? Porque nós queremos saber como que você está na sua fé, na força. Como que você está perante o Senhor? Não deixe a sua fé se esmorecer nesses dias que nós estamos passando. 1 Timóteo capítulo 1, 19 diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se você retroceder, não me agradarei dele. O Senhor não tem agrado para quem entra em apostasia. O Senhor não vai se agradar para aqueles que naufragaram na fé. Deixa eu te fazer uma pergunta: como que está a sua fé hoje, igreja? Como está a sua fé hoje nesses dias de pandemia? Nesses dias de retrocesso, onde nós não podemos estar na igreja, onde nós não podemos estar com os irmãos, onde nós não podemos estar praticando a nossa fé. Eu quero dizer para você, essas 4 paredes aqui não é apenas o lugar que você pode adorar em espírito e em verdade aonde você estiver. Então não perca a sua fé por nada, em nome de Jesus. Existe uma batalha, está acontecendo uma batalha espiritual contra a sua vida nesses últimos dias. Satanás não vai se cansar, enquanto ele não tocar em alguns, para que entrem nesse tempo de apostasia. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus te guarde, Deus confirme em você o Espírito Santo todo dia, borbulhando, tendo prazer dentro de você, em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em João 10, 10, e eu custei a entender. Olha que legal, estava falando com a Larissa hoje, presta atenção nisso. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Entenda comigo, tudo que Satanás vai fazer por você ou contra você, tudo isso vai ser para canalizar, para afetar a sua salvação. Então quando eu li esse versículo, eu pensava assim: bom, se ele veio para roubar, matar e destruir, então o que Satanás gosta de roubar, matar e destruir? Família, casamento, dinheiro e N outras coisas. Então vamos pensar em dinheiro. Se Satanás quer destruir você na finança, o que ele vai fazer? Então ele vai roubar meu dinheiro. Cuidado, porque roubando o teu dinheiro, roubando as suas finanças, ele pode sim acabar com a sua fé. Por quê? Porque 1 Timóteo capítulo 6, 10 diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas, com muito sofrimento. Ou seja, quando Satanás rouba o seu dinheiro, quando Satanás tenta roubar algo de você, que você tem o seu coração, ele não quer apenas roubar aquilo que você tem, mas ele quer fazer com que você perca principalmente a tua salvação. Ele primeiro rouba o teu dinheiro e depois ele rouba a tua salvação, porque você não vai conseguir com isso. Só que por outro lado, o que Satanás pode fazer com você? Ao invés dele roubar o seu dinheiro, sabe o que ele pode fazer? Ele pode te dar dinheiro. E aí esse amor que você tem, esse apego que você tem ao dinheiro, ele pode fazer também com que você se corrompa. O que aconteceu com Jó, o homem mais rico do Oriente? Quando ele pediu permissão para Deus, para tirar tudo que Jó tinha
e Jó estava na presença de Deus. Acredito que a mulher dele até também estava. Porque quando a gente tem tudo, quando a gente tem bonança, quando a gente tem prosperidade, nós ficamos. Mas quando Jó perdeu tudo o que tinha, o que aconteceu com a mulher dele? Ele disse assim: abandona o teu Deus e morra, você já não tem mais nada. Ou seja, quando acaba aquilo que você gosta, Satanás pega aquilo que você gosta, mas ele não está canalizando apenas para que você fique sem aquilo. Ele quer jogar para a tua salvação, ele quer tirar a tua salvação. Tomem cuidado. Cuidado com as doutrinas desses últimos dias. Cuidado com os ensinos malignos que surgirão. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É muito importante estarmos enraizados na palavra de Deus nesses últimos dias. Irmãos, quando nós lançamos a nossa campanha aqui no início do ano, nós falamos sobre o ano do relacionamento e relacionamento com a palavra. Presta atenção. Se você não tiver enraizado na palavra de Deus, se você não tiver relacionamento com a palavra de Deus, e se você não conhecer principalmente o Deus dessa palavra, o que vai acontecer é que nos últimos dias a fé de muito vai se esfriar. Por quê? Porque surgirão falsos enganadores, doutrinas de demônios. Por favor, igreja, tomem cuidado com quem vocês estão seguindo na internet. Tomem cuidado com aqueles que batem na tua porta. Tomem cuidado com aqueles que você ouve. Porque se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, e principalmente do Deus da palavra, muitos vão se enganarem. Não basta você vir para a igreja. Não basta você ouvir uma mensagem de domingo. Não basta você ouvir uma palavra de quarta-feira. Você precisa entender a palavra de Deus. Você precisa comer a palavra de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Porque muitos vão surgir enganando o povo de Deus e muitos vão cair. Por quê? Porque não tem relacionamento com a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz assim: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. O maior canal de propagação de mentiras, de engano, tomem cuidado, é essa internet. Cuidado com quem vocês estão seguindo. Cuidado. Nem tudo que se posta na internet é verdade. Nem tudo que se fala na internet é verdade. Cuidado com quem vocês estão seguindo. Muitos seguirão essas pessoas achando que são verdadeiros, mas são mensageiros do diabo. Falsas doutrinas caminha sempre para dois extremos. Ou é liberal demais, ou é rígido demais. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Quando você vê que uma pessoa é liberal demais, uma doutrina que é liberal demais, liberalismo total, é um extremo da falsa liberdade. A base desse ensino é: quem disse que não pode? Porque quando é liberal demais, você vem com a palavra dizendo, por exemplo, que o casamento é de Deus, o casamento é bênção. E esses falsos profetas muitas vezes vão dizer para você assim: olha, mas quem disse que não pode ter um casamento um relacionamento extraconjugal? Quem disse que não pode? Afinal de contas, você ser feliz, você estar feliz, é o que importa para você. Cuidado com as falsas doutrinas e com os enganadores, porque muitas vezes eles vão falar aquilo que você quer ouvir. Eles vão falar aquilo que satisfaz o teu ego. Olha, o teu casamento está assim, teu casamento está assado. Quem disse que não pode divorciar? Quem disse que esse negócio de divórcio aí não é de Deus? Divorcia, larga. Eles pregam que se viver assim e te faz bem, o importante é ser feliz. Eles pregam que você não precisa estar preso a um sentimento de amor. Você não precisa amar a sua esposa. O relacionamento química, carne é o que basta.
e se não estiver te satisfazendo também, vai buscar outros lugares. Cuidado com o ego, porque doutrinas falsas satisfaz o teu ego. Se por um lado existe muito liberalismo hoje no mundo, muito liberalismo, por outro lado exige o rigor extremo, falsas doutrinas, falsa religião, te levando a fazer aquilo que eles querem, aprisionando você em algo que eles querem, fazendo você dar tudo que você não tem muitas vezes para eles, porque é eles que querem que você faça isso e não Deus. Tomem cuidado. Cuidado com pessoas que estão levando o povo ao engano financeiro, onde são obrigados rigorosamente a entregarem tudo o que têm por abusos espirituais. Vocês já viram essa palavra? Você talvez já ouviu uma palavra dizendo assim, abuso sexual, mas cuidado, existem abusos espirituais também. Falsas doutrinas, doutrinas terrenas, escravizando a tua vida, escravizando o povo. Apostasia nunca foi culpa de Deus, e sim do homem. Deus nunca vai te abandonar. Tem pessoas que culpam Deus por tudo, não é verdade? Eu estou assim, sabe por quê? Por causa de Deus, Ele nunca fez isso por mim. Eu estou assim por causa da igreja, porque a igreja nunca olhou para mim com bons olhos. Eu estou assim por causa do pastor, eu estou assim por causa de homens. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Deus para com você. Nunca foi plano de Deus te abandonar. Quem abandona Deus é o homem. Deus disse assim, eu estarei com você todos os dias da minha vida, da tua vida, todos os dias da sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus sempre quis terminar essa obra que Ele começou na tua vida. Por que você parou? Por que você desistiu? Por que muitos desistiram? É por causa de Deus? Não, Deus está dizendo assim, olha, eu quero terminar essa obra, deixa eu terminar essa obra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz assim, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, te restaurará, confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O desejo de Deus sempre é restaurar o seu povo e te dar força. Deus esqueceu de mim, é uma mentira do diabo. Deus sempre que te quis fortalecido na presença dEle. Judas capítulo 1, versículo 24, ele diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Deus sempre te quis de pé, querido. Deus nunca te quis caído na fé. Quem abandona Deus é o homem. Quem entra no tempo de apostasia é o homem. A parte frágil sempre será do homem e não de Deus. Se depender de Deus, o homem nunca sairá de seus braços. Então, como que eu guardo a minha fé para não cair em apostasia? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 11 diz assim, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais. Como que eu posso me dedicar mais e consolidar o meu chamado em Cristo? Primeira coisa, eu já disse aqui, presta atenção nisso aqui, relacionamento total e constante, não apenas com seu pastor, com a tua pastora, com o teu líder, mas com Deus e com sua palavra. Chegou a hora de nós pararmos de depender emocionalmente de coisas e de pessoas. Irmãos, se a nossa fé estiver em pessoas, nós vamos cair. Se a nossa fé está baseada naquilo que o meu pastor diz, que a minha pastora diz, e eu não tenho relacionamento principalmente com a palavra de Deus, nós vamos cair. Tem pessoas que estão caminhando porque o fulano está caminhando. Tem pessoas que estão indo porque o outro está indo. Mas eu quero convidar você a mudar a chave. Você não pode caminhar porque o pastor está caminhando, a pastora está caminhando. Você tem que caminhar porque Deus te deu pernas e caminha com você. Ele está caminhando com você.
Você precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. Você precisa se aprofundar mais no rio de Ezequiel. Não basta você apenas vir para a igreja e colocar o seu pé no rio. Você precisa afundar, você precisa mergulhar. Você precisa vigiar, porque Satanás não se cansa. Você precisa orar mais, você precisa jejuar mais. Você precisa congregar mais. Isso é uma convocação nos dias de hoje. Por que que eu e a pastora fica sempre colocando no grupo? Sempre colocando na internet? Irmãos, vocês estão com o cronograma? Vocês estão lendo? Tem pessoas que é assim, né? Ai, pastor, eu fiquei aí a semana toda sem ler a palavra, mas eu esperei chegar sábado e domingo para mim dar uma adiantada. Irmãos, relacionamento com Deus não é o tanto que você corre, mas é o tanto que você fica com Ele. Não basta ter velocidade e correr para ler a Bíblia, você precisa se deliciar com Ele. Hoje eu estava na minha casa, levantamos cedo ali, fomos para o nosso tempo com Deus, e nós começamos a se deliciar com a passagem lá de Balaão. Eu comecei a falar com a Larissa falava comigo, e como é gostoso nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Você não pode ler a Bíblia porque alguém mandou você ler. Você não tem que ler a Bíblia por obrigação, porque você não vai conseguir permanecer nesse tempo. Esse tempo é difícil. O tempo que nós estamos vivendo agora são tempos difíceis. Jesus disse assim: olha, o reino de Deus tem sofrido várias violências, só os fortes vão se apoderar dele. Você precisa estar firme na presença de Deus. É uma convocação para o povo. Vistam-se da armadura de Deus e permaneçam inabaláveis. Presta atenção nessa palavra. Efésios capítulo 6, versículo 13. Diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Ponto final, acabou? Não. E permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Estar vestido com as armaduras de Deus não é suficiente. Tem pessoas que é assim. Tem dias da sua vida que você está soltando fogo pela boca. Você está cheio da presença de Deus. As batalhas vêm, você ganha todas. As guerras vêm, você ganha todas. Na segunda-feira você está cheio de Deus, porque domingo você ouviu uma palavra. Terça-feira você está cheio de Deus. Mas aí vem a quarta, a quinta, sabe o que você faz? Você tira as armaduras. Você relaxa. Você fica em stand-by. Aí sabe o que acontece? O inimigo das nossas almas. Um dia eu ouvi isso, que Satanás é o maior psicólogo do mundo. Ele espera o tempo certinho para te atacar. É no tempo de vulnerabilidade que Satanás sabe aonde você é fraco, ele vai te atacar. Então, não basta você se revestir com as armaduras do Senhor. Você precisa, depois de ter feito isso, se tornar um ser inabalável. É todos os dias na presença de Deus. Não baixem a guarda. Não deem lugar para o diabo. Nunca será como você começa, e sim como você termina. Ah, irmãos, eu gosto muito de falar sobre isso. Olha só as características de uma pessoa que apostatou da fé. Presta atenção. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: pessoas que já se apostataram da fé. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra de Deus. Essas pessoas não suportam mais a palavra de Deus. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os seus mitos. Pessoas que já apostataram da fé não suportam mais ouvir a verdade, a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que os ouvidos deles coçam, eles fogem, eles não querem mais ouvir, porque caíram, porque apostataram, porque blasfemaram do Espírito Santo. Um dia tiveram um encontro tremendo com Deus, mas se deixaram, morreram no deserto. Como aquele povo que saiu do Egito e foi para o deserto, parece hoje. As pessoas estavam focadas naquilo que Deus poderia dar, na terra prometida. Talvez tem pessoas caminhando com Cristo, com aquilo que Ele pode dar. Quer dizer para você, não faça isso, porque num tempo como hoje,
talvez você não tenha recebido nada, apenas graça, apenas amor, apenas misericórdia. E quando Deus para de dar as coisas, as pessoas começam a murmurar no deserto. Pessoas que murmuram, pessoas que blasfemam de Deus, vão morrer no deserto, vão apostatar da fé. Parece que nós estamos num deserto hoje, vivendo um deserto hoje. E como você tem se comportado? Será que você tem adorado a Deus nesse deserto? Será que você tem chegado mais perto dele? E as características das pessoas que permaneceram firmes até o fim. 2 Timóteo 4, 5 e 7 diz assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, mas eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Pessoas que não desistiram, que não vão desistir, elas têm 3 focos: combater o bom combate, completar essa carreira e ser salvo por Cristo e morar com Ele eternamente. Pessoas que não apostam toda a fé, não entram em apostasia, eles estão como Paulo, combatendo o bom combate e completando a carreira. Não é como você começa. E por último, muitos começam sua vida cristã a todo vapor, mas no final estão sem fôlego. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Quem conhece, eu acho que já extinguiram, acho que não tem mais, né, aquela corrida de São Silvestre, no final, dia 31, não sei se vocês acompanham, me parece que não tem mais ela. Na virada do ano tinha uma corrida em São Paulo, a corrida de São Silvestre, acho que era 40 quilômetros. Existia um pelotão de africanos que saíam todos juntos, e os brasileiros saíam disparados na frente. Então a corrida começava, e os brasileiros começavam a correr, desesperadamente. Chegava na metade da corrida, eles já estavam pegando água, já estavam com a língua de fora, correndo. E lá no finzinho, tem uma subida que chama da rua Brigadeiro Luiz Antônio, uma coisa assim, lá em São Paulo. Quando chegava nessa rua, no finzinho da corrida, sabe o que acontecia? Os brasileiros estavam todos ficando para trás. Por quê? Porque não é como você começa, é como você termina. Vem o pelotão de africanos que são estrategistas, começaram a correr em blocos. Eles analisaram o percurso, e quando chega lá na frente, se você fizer uma estatística, nos 10 últimos anos, somente africanos ganharam a corrida. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida cristã funciona do mesmo jeito. Tem pessoas que vêm para Deus, estão no culto direto, estão louvando a Deus direto, estão lendo a palavra, mas no meio da sua vida cristã já começam a se cansar, e lá no finzinho abandonam a fé. Por quê? Porque eles não quiseram combater o bom combate, eles não quiseram completar a carreira. Cuidado, queridos, não é como você começa, é como você termina. Chegou o momento de retomarmos o percurso dessa corrida, e eu quero terminar com esse texto. Esse texto é muito forte, mas eu quero terminar com ele. Mateus capítulo 24, eu quero que você abra aí na tua casa. O que Deus está fazendo conosco aqui hoje é dando um alerta para a sua igreja. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 42. Abre a tua Bíblia comigo. A palavra de Deus diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, igreja, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. É tempo de nós estarmos firmes com Deus.
É tempo de nós clamarmos misericórdia, de nós clamarmos a presença de Deus sobre a nossa vida. É tempo de nós nos levantarmos. Ei, escute, você que está me ouvindo. Talvez você está vivendo um tempo em que você já disse para você mesmo: eu não consigo mais me levantar. Já não é mais uma opção. Você não tem mais essa opção. A palavra de Deus nos afirma. Parece que teve uma profecia esses dias de uma pessoa como estes que eu acabei de dizer para vocês. Um homem, um enganador, dizendo que dia 30 de março, parece que foi isso, né? Dia 30 de março parece que o mundo ia acabar. O que foi, Paty? Como? Cavalo amarelo? O que é isso? Cavalo amarelo, quarto selo, profetizaram, parece que o mundo ia acabar. Mas a Bíblia, a minha Bíblia, a Bíblia que nós acabamos de ler, diz assim que esse dia e essa hora ninguém sabe. Irmãos, essa semana eu chorei. Essa semana eu fiz o velório de uma menina de 22 anos, cheia de vida, cheia de promessas de Deus. E Jesus voltou para ela com 22 anos. Existem duas voltas de Cristo. Ele vai vir arrebatar a sua igreja, mas talvez ele pode voltar hoje, individualmente, para cada um de nós. Você que está me ouvindo, quem te garante que hoje Jesus voltando, que hoje pode ser a volta de Jesus para cada um de nós? Pastor, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. E eu gosto de ouvir às vezes uma palavra que conforta meu coração. Mas talvez você pode pegar essa palavra como uma grande oportunidade de confortar o teu coração. Sabe por quê? Porque essa é uma palavra de despertamento para a tua vida. Cristo está dizendo assim: olha, eu estou com saudade de você. Eu não quero que você fique. Se levante, volte-se para mim. Eu tenho planos para você. Eu nunca deixei de te amar. Aquele pai que deu a herança para o filho, e o filho saiu e vendeu tudo. Quando ele voltou, ele queria voltar pelo menos como um empregado. Ele dizia assim: olha, eu perdi tudo. Eu apostatei. Eu me separei. Eu deixei meu pai. E quando ele estava no pior momento da vida dele, ele disse assim: eu preciso voltar, mas será que o meu pai vai me receber? Talvez se eu voltar para ele como um de seus empregados, talvez ele vai me receber. Mas quando ele voltou, o pai já estava esperando ele com um anel, com o animal para ser morto, para festejar, e as sandálias. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem alguns anéis para você. Não, Deus já tem o anel para você. É diferente de alguns, porque alguns pode ser qualquer um. O anel é aquele que está separado para ele colocar no teu dedo, é seu. Deus já tem o animal preparado, sabe por quê? Porque ele sonhava com a tua volta todos os dias, e esse animal já estava sendo engordado, para que quando você voltasse, ele matasse e celebraria uma grande festa. Hoje é dia de festa. Deus está dizendo para nós, igreja: olha, você que está caído, se levanta. Você que está longe, volte. Eu ainda te amo, eu estou te esperando. Eu quero ter comunhão com você ainda. Eu quero restaurar a tua vida. Eu quero pôr sandálias nos seus pés, para você voltar a andar. Sabe qual que é o grande problema do filho pródigo? Tanto o que saiu quanto o que ficou, eles não se viam como filhos, eles se viam como empregados. O filho mais novo que saiu, ele disse assim: se eu voltar como empregado. O filho mais velho que ficou e viu a grande festa, disse assim: poxa, eu estou aqui trabalhando que nem um empregado do meu pai. Mas eu quero dizer para você que Deus, que o Espírito Santo, Ele nunca vai te ver como empregado. Ele vai te ver como filho. Não importa como você está hoje. Não importa a situação que você está hoje. É uma palavra dura, uma palavra de apostasia. O Espírito Santo estava dizendo assim: olha, tomem cuidado, porque alguns vão entrar. Não façam parte desse povo, desses alguns. Não façam parte daqueles que abandonaram e não querem mais ouvir. Tem pessoas que começam a ouvir uma palavra dessa e já desliga a live, porque o Espírito Santo ainda quer tocar, ainda quer mover, ainda quer fazer no coração deles. Mas algumas pessoas já não suportam mais ouvir. Mas eu estou falando com um povo aqui, que são filhos, que são chamados. Ah, filho, pai está com saudade de você.
Meu filho às vezes fica um dia ou outro lá na casa da vovó, e quando ele volta, nós abraçamos ele dizendo assim: olha, parece que a casa estava vazia, talvez Deus está olhando para o céu, e está olhando aquele lugarzinho que é teu, dizendo assim: olha, a casa está tão vazia, está faltando um, eu vou lá buscar ele. Hoje é noite que o Espírito Santo está te buscando, o Espírito Santo está te trazendo de volta. O Espírito Santo, ele não quer te ver da forma que você está. Irmão, se Deus voltar hoje, para onde nós estamos indo? Deus, em nome de Jesus, começa a mover dentro das casas. Tem pessoas que estão no quarto. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que ela estava apenas escutando uma palavra, ela não sentou, ela estava escutando, e uma palavra que eu liberei, ela disse assim: oxe, que legal, vou começar a ouvir isso. Talvez você ouviu uma palavrinha nessa live, e essa palavra é: papai está com vontade de te ver de volta, papai está com saudade de você, papai quer te ver no colo dele. Sabe, talvez você não ouviu a live inteira, mas você vai ouvir só essa parte. O Espírito tem saudades de você. Volta, volta, volta a ter comunhão. As pessoas que são movidas por Deus, elas têm prazer de falar essas palavras que estão vindo direto do trono para a tua vida. Eu estou aqui dizendo para você: você é escolhido, você é amado. Deus ainda tem um plano maravilhoso para você. Então, em nome de Jesus, igreja, ninguém sabe esse dia, ninguém pode prever esse dia, mas eu quero dizer para você: acenda de novo a chama. Acenda de novo a lamparina. As 10 virgens estavam lá, 5 estavam com as lamparinas apagadas, mas as outras 5 estavam com as lamparinas acesas. E quando o noivo veio, as que estavam com elas apagadas queriam acender, mas não dava tempo. Deus está te despertando hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. É hoje que Deus quer te tocar, é hoje que Deus quer entrar de novo. Uma chance igual a essa, talvez nunca mais você vai ter. Sacode, igreja, se levanta. Você que conhece Deus, você que já teve experiência com Cristo, você que já teve com Ele. Eu não sei o que te machucou, eu não sei, talvez pessoas te machucaram, talvez você tenha aquele pensamento que Satanás tenta todas as vezes colocar na sua mente: olha, a igreja me machucou, fulano me machucou, eu não quero mais, eu estou cansado. Então, o Deus está dizendo para você: não olhe para as coisas, não olhe para as pessoas, olhe para mim. Olhe para mim, filho, eu sou o autor e consumador da sua fé. É por mim, não é por ninguém, é por mim. Nós somos cidadãos dos céus. Então eu convido a você agora a fechar os teus olhos. E talvez você está ouvindo essa live agora, e você está com o teu coração aí fervendo, dizendo: eu preciso voltar, eu preciso me encontrar com Deus novamente. Sabe, talvez você está cansado, você não tem mais esperança, você precisa de alguém. Então, só basta você levantar a sua mão dizendo assim: eu quero voltar para os braços do Pai. E eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus vai colocar as pessoas certas do teu lado, Deus vai colocar os pastores do seu lado, Deus vai colocar pessoas para te ajudar, Deus vai mover céu e terra para te ter de volta nos braços dele. Só basta você levantar a mão e dizer: Pai, me leva de volta. Filhos, sabe o que é a coisa mais importante da nossa vida? A coisa mais importante na vida do ser humano é quando Jesus voltar, você dizer para Ele assim, olhando nos olhos: eu almejo esse dia. Quando Jesus chegar na minha frente, eu queria dizer assim para Ele: Pai, vamos voltar para casa, porque aqui não é o nosso lugar. Sabe, não queira ficar no lugar onde você não nasceu para estar. O seu lugar não é aqui, o seu lugar é no céu. Então, quando olhe para Jesus hoje e diga assim: Senhor, me leva de volta para casa. Sabe por quê? Porque quando nós voltamos para Cristo, quando nós estamos em Cristo, o céu já está disponível.
A eternidade já está disponível. Nós já estamos vivendo a eternidade. Nós só não subimos ainda, mas ela já está disponível. O céu já começou para mim. Eu já me vejo lá. Sabe, tem pessoas que precisam já se ver lá. Sabe, irmãos, fecha os teus olhos agora e começa a enxergar aquele rio maravilhoso, a árvore da vida. Sabe, começa a enxergar aquele livro onde o seu nome está escrito. Andai shouka lamanás. A palavra de Deus diz que existe um rio que alegra a cidade de Deus. Não nos deixe ficar sem ir para lá, Senhor. Lá é a nossa casa. Eu convido a você, nessa noite, a dizer assim: papai, me traga de volta para casa. Me traga de volta para os teus braços. Eu quero estar em ti. Você que quer retornar para os braços do Senhor, já conhece Jesus e quer retornar para o Senhor, fecha os teus olhos e levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Logo depois da oração, você vai pegar essa live e vai escrever nos comentários: eu estou retornando para Cristo. Que nós vamos entrar em contato com você logo após, e nós vamos adotar você, nós vamos amar você, nós vamos caminhar com você. Você que está ouvindo essa live pela primeira vez, você não conhece esse Jesus, e eu estou te apresentando aqui não uma religião, eu não estou te apresentando aqui nenhum tipo de filosofia, não é um pensamento, não. Eu estou aqui te apresentando alguém que pode mudar a sua vida completamente, e ele se chama Espírito Santo de Deus, através do seu Filho Jesus e do Pai, que é o Deus dos céus. Você que quer aceitar esse Deus que eu estou pregando para você, levanta a tua mão agora e diz assim: eu aceito Jesus na minha vida, eu quero ir morar no céu com Jesus. Levanta a tua mão, aí onde você está. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, que eu quero orar por você. Você que está aqui comigo, aqui na live, gostaria que você fechasse os teus olhos, levantasse as suas mãos também, nós que estamos aqui na igreja, e vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui como igreja, intercedendo por um povo. Deus, em nome de Jesus, a palavra de Deus em Isaías diz assim, que o Senhor disse ali no capítulo 6, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? E Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez, meu Pai, essas pessoas que estão aí agora com os braços levantados, estão dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, porque agora eu quero recomeçar, eu quero começar algo novo, eu quero recomeçar, eis-me aqui, envia-me, para completar essa carreira, para combater esse bom combate. Mas Isaías diz assim também: Senhor, antes do envio, antes do Senhor me enviar, faça algo comigo, porque eu sou um homem de impuros lábios. Eu habito, meu Pai, no meio de um povo que também tem lábios impuros. Mas Deus, toca na minha vida e santifica a minha vida, transforma a minha vida nessa noite. E aí a tua palavra diz que veio um anjo e tocou na boca do seu servo e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Deus está fazendo isso com você hoje. Os teus pecados estão perdoados, estão lançados no mar do esquecimento, e hoje eu restauro a sua vida, eu começo algo novo na sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, a começar em mim, a começar aqui pela igreja, a começar por todos que estão ouvindo, que haja salvação nas casas, todos que levantaram as mãos agora, abençoe, escreve esses nomes no livro da vida, e recomece, meu Pai, essa história linda, até que o Senhor volte. Ah, Jesus, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está voltando, o Senhor está voltando, Pai. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Deus, nós estamos aqui, nos restaura, nos renova nessa noite, para estar, meu Pai, nas bodas do Cordeiro, lá na ceia celestial, desfrutando desse momento contigo, em nome de Jesus. Amém. Você que levantou a sua mão, eu gostaria muito que você... Tem o telefone aí? O nosso telefone? Tem como colocar de novo? O telefone dos pastores ou não? Ah, tá. No fim dessa live, tá bom? Eu gostaria que você colocasse aí nos comentários.
pastor, eu aceito Jesus. Ou então, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero me reconciliar. Escreva, irmãos, não percam essa oportunidade. Talvez essa é a última chance. A única chance. Escreva agora. Apocalipse 3:20. Diz o quê? Aquele que ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu cearei com ele. Então depende de você. O Espírito Santo é educado. Ele não vai abrir a porta. É você que tem que abrir a porta do teu coração. Então faça isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você venha ter uma semana cheia da presença de Deus. Que essa semana seja uma semana de, além das lutas, mas de muitas conquistas, de muitas vitórias para a tua vida. Que o Espírito Santo te guarde, que o Espírito Santo faça florescer dentro de você um broto, um renovo. Esse renovo é Jesus, esse renovo é o teu Pai. Que você sinta o prazer todos os dias de estar nele, na palavra dele. Que essa semana seja uma semana de muita leitura bíblica, de muita oração, de muita entrega e de muita renúncia da nossa parte. Pai, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que Ele venha te amar, te dar paz e a vitória para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Terça-feira nós temos o nosso seminário, quarta-feira nós temos o nosso culto online, tem sido bênção. Não percam as programações da igreja, amém? Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém.